estão vendo a apresentação? Tá carregando pra mim. Foi. Beleza. Então tá. Só para fazer uma revisão assim, antes, a aula passada a gente falou de autoapresentação, né? Então teve algumas sentenças e vocabulários básicos, e no final teve um diálogo, no caso ficou para a tarefa como dupla, né? Para vocês fazerem em dupla, ok? A aula de hoje a gente vai abrir um tema novo, um tópico novo, né? E o tema é expressões da sala de aula. Então, tudo que a gente vai ver nessa lição de hoje é relacionado à sala de aula. Tanto vocabulário, quanto frases prontas, enfim, coisas relacionadas à sala de aula, ok? E eu trouxe também um ponto gramatical, que é a estrutura do presente contínuo. É um dos mais básicos que a gente começa a ver também no mandarim, né? E, na verdade, é basicamente você juntar o sujeito com zai, o verbo e o complemento. O zai, ele normalmente é usado para localização, mas também pode significar, é como se fosse o nosso gerúndio mesmo, né? Então, por exemplo, o zai shui xi hanyu, a gente vai ver daqui a pouco essa sentença, né? Então, o sujeito, zai, shui xi, então é estudar, hanyu, fica eu estou estudando hanyu. Ok? Só para vocês terem ideia de que a estrutura tem essa forma pronta, assim, né? Tem também vocabulários relacionados, lugares, línguas, habilidades, objetos, ok? E as sentenças úteis relacionadas à sala de aula, perguntas, respostas, tanto da parte do professor quanto do estudante, né? Coisas úteis para se ter para perguntar na sala de aula, para usar na sala de aula. Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida, como que eu falo, como que escreve tal coisa, ok? E as sentenças, elas vêm junto com o vocabulário, ok? Os dois estão juntos, né? Só quando o vocabulário é mais desconexo das sentenças que a gente deixou separado, ok? Então, para começar, a gente aprendeu na aula passada, né? 我是汉语学生. Então, assim, a gente aprendeu o 我是学生, que é eu sou estudante, né? Quando a gente coloca o Hanyu na frente, eu sou estudante de chinês, ok? 我是汉语学生. Mas essa sentença aqui é usando o verbo ser, né? E é no presente simples. Então, como é que eu falo eu estou estudando chinês? Eu estou escrevendo Hanzi, alguma coisa que está acontecendo no momento. Tipo, estou mexendo no celular agora. Como é que eu faço? Então, a estrutura, como eu falei antes, segue essa forma, essa base, né? De sujeito, zai, verbo e complemento. Ok? Então vamos lá. A primeira sentença, né, é 我在学习汉语. Eu estou estudando chinês. O sujeito, né? 在学习 estou estudando Hanyu como chinês, ok? Bem básico, a gente já viu o Xuexi antes, e a gente também já viu o Hanyu e o Wo. Só o Zai que a gente não viu como estrutura, né? Ok? O Zai Xuexi Hanyu. Vamos treinar a pronúncia? É Priscila. Nossa cobaia do dia. Tadinha. Priscila. Oi, sim, dá pra ouvir. Beleza. Então vamos tentar Só eu pronunciar que não aqui? consegui escutar ela. Vamos só um minuto, tô Agora esperando a foi. transmissão. Agora foi. Consegui. Ah, eu parei de compartilhar. Parou. É. Ah, tá aqui. Não, tá compartilhando, só Beleza. tá no espelho. Uhum. Aqui. Tá. Eu vou colocar aqui no tela cheia pra eu poder dar pra eu ler melhor. Mas eu tô tentando achar um lugar aqui que pare meu celular. Aqui, Priscila, Hum, eu vou falar uma vez primeiro, tá? Pra poder você pegar a pronúncia e os tons devagarzinho. E aí você repete, ok? tá bom.
Ok, então vamos lá. 我在学习汉语。Ok? Vou在学习汉语. Eu tenho dificuldade de dizer you. Em qual? No No I. último. Ah, tá. O ü, né? É. É porque é esse som que é o i com a boca fechada. Então você fala i e. Eu acho que travou. Oi, voltou. Beleza. Voltando pra cá então. É, mas tá. A tela não carregou ainda. A minha? É, no caso. Agora foi. É que é a minha internet. Daí eu desliguei o Wi-Fi, tô no Ah, tá. 3G. Ok, ok. Vou Então desligar a a gente câmera. viu o Wo Zai Shui Xi Hangyu, que é esse daqui. Eu estou estudando chinês, né? O mais básico. É, e agora estou escrevendo os caracteres chineses, né? Como é que fala? 我在学汉字，我在写汉字。Estou escrevendo Hanzi. Mas aí, no caso, o presente contínuo, ele é quando você está fazendo ação no momento, né? É diferente, por exemplo, eu estou estudando chinês e eu estudo chinês. São diferentes, porque o eu estudo chinês é um hábito, é uma coisa que você tem acontecendo de frequência de tempo em tempo, né? Ó, a Patrícia tá dando chiado no som. Desligar o microfone. Ah! Tá chiando. Ok. Parou. Então, quando você fala eu estudo chinês, é uma coisa que você tem como hábito, né? Uma ação que acontece de tempo em tempo. Então, você tem, por exemplo, eu estudo chinês 3 vezes por semana. É um hábito, uma coisa, uma rotina sua, né? Enquanto eu estou estudando chinês, esse estou estudando, ele indica que você é uma ação que está acontecendo no momento. Não é uma rotina, não é uma coisa que está nesse segundo acontecendo. Então, o Zaiqi Hanzi é diferente de o Xi Hanzi, o Hui Xi Hanzi. Porque um fala o Hui Xi Hanzi, você está falando que você consegue escrever os caracteres chineses. Né? E o Zaiqi Hanzi, eu estou escrevendo no momento os caracteres chineses. Então, por exemplo, eu estou anotando os caracteres aqui. Aí eu vi esse zai, eu não sei como escreve, aí eu vejo aqui o GIF e anotei. Na hora que eu tô anotando, eu posso falar o zai xie hanzi, que é uma ação que está acontecendo no momento. Então, Priscila, vamos arriscar de novo? A pronúncia? Ok? Isso. O zai xie hanzi. Aí os sons, como é que ficaria? Devagarzinho. Ok. Só uma deixa pro Xie, que é Xie. O que você fez ficou um pouquinho mais pro segundo tom, da Xie. Ok. Ok. 写 Isso. Uhum. 我在写汉字。我在写汉字.
Isso, certinho. Muito bom. Então, aí, como a gente tá falando de caracteres, né, da língua chinesa, de coisas da língua chinesa, eu trouxe aqui um vocabulário de línguas, como que fala algumas línguas em mandarim, né? No caso, eu trouxe as mais comuns aqui, que a gente conhece mais, né, no Brasil, e eu trouxe também essas duas últimas, que vai ser um parênteses que eu vou falar depois. É, e para poder falar, eu consigo falar tal língua, ou eu falo tais línguas, né? Como é que a gente fala? A gente usa essa sentença aqui em cima. 我会说, 我会说. Aí você fala a língua que você consegue falar. Então, por exemplo, 我会说葡萄牙语, que é o português. E esse 葡萄牙语, esse 葡萄, ele é de uva. Ok, significa uva em chinês. Porque Portugal seria o país das uvas. E em português teria esse caractere de uva também. Então, o Tao e a Yu, português. Todos aqui, como vocês podem perceber, acabam com Yu, que é de língua, né? Então, o Tao e a Yu, que é o que a gente fala, português. 我会说英语，我会说法语. Você lembra que dois terceiros tons juntos, o primeiro vira o segundo? Então, Fá, Yu, ok? E tem o espanhol também. Chibanhayu, Chibanhayu, ok? E, por último, tem essas duas línguas aqui, que, como vocês podem ver, o pinyin é muito parecido, só muda os tons. E pode ser uma confusão na hora de pronunciar se errar os tons, né? Então, aqui a gente tem o Han, Yu, Han, Yu, o coreano, ok? E aqui o Han, Yu, Han, Yu, o chinês, ok? Só esse parênteses para prestar atenção de quando vocês estão falando o tom, para não falar outra língua na hora que vocês forem falar a língua que vocês conseguem falar, né? Então, ok. Até aqui alguma dúvida? Tudo certinho? Tudo certo, tá de boa. Então, vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos fazer assim. Eu vou falar as línguas que eu consigo falar. A Patrícia vai falar as línguas que ela consegue falar. E depois você fala as línguas que você consegue falar, ok? Ok. Patrícia ainda está sendo chiada do fone. Meu Deus. Ainda está chiando. Parou, não sei se. Ah, voltou. Ele tá ligando sozinho o microfone. Ué. E sem fone, não fica melhor, não? Pô, mas aí vocês vão ouvir todo. Ok, eu não entendi, mas tudo bem. Então, eu vou fazer aqui. Ó, 我会说葡萄牙语, né? Obviamente. Porque, né? Todo mundo aqui fala português. 我也会说英语. Então, 英语, o inglês. 我会说汉语, ok, chinês. 我也会说汉语, coreano, ok. 我不会说法语, 也不会说西班牙语, ok? Ok. Pode abrir Então, eu o vou colocar. slide. Vou colocar. É, Não, wo, wo,
我 Hui. Hui. 说不讨厌 you， 我会说 in you Uhum. e é isso. E eu tô estudando coreano e chinês. Então você também consegue falar, né? Vou, vou, nossa senhora, é assim que eu consigo falar. Não, mas Vou, consegue. vou, Uhum. Han e One Huisho Hanyu. Nossa. Aqui o tom é o tom de pergunta. Han, yu, Yu, han, yu. Hanyu e Aham, isso. Han, yu e han, yu. Essa diferença. E você consegue falar francês e espanhol? sei Aí algumas responde em palavras. chinês. Bubu, bubu. Então, ni bu hui shuo fa yu. Vou Huisho Fayu e Shibayayu. Ok, ok. E agora, O E a gente já viu, hein? O E é fã. O E a gente já. e é verdade, então, quando a gente fala aqui, eu não consigo falar o francês e eu também não consigo falar o espanhol. Para juntar os dois, a gente fala o buhui shuo fa yu, he, shi pan ya yu. Esse he, deixa eu escrever aqui. O he. Helena, acho que você vai ter que me silenciar, porque eu não tô conseguindo ligar o meu. Eita, peraí. Pelo jeito ele tá chiando, tá Pronto, vendo? silenciei. Então, esse he é assim, he, ok? Então, o buhui shuo fa yu, shi pan ya yu. E como é que você perguntaria para mim, por exemplo? Você consegue falar espanhol? Lembra da partícula do mar que a gente viu? Faria Mi Huisho Shiban Yayu Ma. Isso. Aham. Aí eu respondo buhuisho. O buhuisho shipanyayu. Ok. Isso. Então vamos lá. Então tudo certo, né? Em Uhum. questão de vocabulário. Ok. Então, tá. Aí eu coloquei um parênteses aqui em relação às línguas, porque a gente viu até agora que o chinês, né, o mandarim, a gente fala Hanyu, mas na verdade são três termos que eles usam na China para poder falar do chinês, né? Só que assim, eles têm diferenças no uso dos três, né? E eu coloquei aqui para vocês, a nível de curiosidade, porque vocês vão ouvir os três termos, né? Apesar da gente ouvir mais frequentemente o Hanyu, por vários motivos, né? E um deles é que o Hanyu, que a gente ouve muito mais, é usado para estrangeiros para falar que estrangeiros estão aprendendo chinês. Então, esse chinês, esse Hanyu, ele é usado por estrangeiros. Por isso que a gente ouve muito mais esse Hanyu do que os outros dois, né? Mas a nível de curiosidade, a gente também vai ouvir o Zhongwen, que também significa chinês. Então, por exemplo, a gente pode ouvir alguém falar 我学习汉语 ou 我学习中文. Assim como a gente também pode ouvir alguém falar 我会说汉语 ou 我会说中文. E os dois significam a mesma coisa. Ok? Nesse sentido, você pode trocar um por outro. Você pode usar os dois. Mas tem algumas diferenças.
Por exemplo, o John Wen, ele é usado mais no meio acadêmico, digamos assim. Quando a gente está falando do chinês, mas da língua chinesa e da escrita chinesa, né? Zhongguo Yu Yan Wenzi, ou a língua e literatura chinesa Zhongguo Yu Yan Wenxue, que é o estudo, né, da língua chinesa e da literatura chinesa, ok? E aqui é da escrita, esse de escrita, ok? Então, em meios acadêmicos, a gente fala do estudo da língua chinesa, da escrita chinesa, da literatura chinesa, coisas acadêmicas, a gente usa o Zhongwen. E a gente usa o Hanzi, a gente está falando de dicionários, de cursos de chinês para estrangeiros, ok? Que é questão de estrangeiro. E quando a gente está falando de caracteres chineses, a gente fala Hanzi e não Zhongzi, ok? Zhongzi não é usado, é errado, tá? A gente usa a forma Han nesses casos. Então, como vocês podem perceber, com essa questão de Zhongwen, o Zhongwen é usado pelos chineses, é mais usado pelos chineses do que os estrangeiros. Os estrangeiros usam mais Hanzi, ok? E é nesse caso de questão acadêmica que geralmente são os chineses mesmo que estudam a língua deles, né? É usado o Zhongwen, ok? Tanto que se vocês verem dicionários, coisas relacionadas ao chinês para estrangeiros, eles são todos do Hanyu, ok? E eu coloquei aqui um site para vocês verem depois que foi que eu tirei de base esses daqui, né? Essas informações. E eles têm um vídeo muito legal também sobre isso. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, eu recomendo vocês assistirem o vídeo também, ok? E agora, a parte da cultura, né, que a gente muitas vezes começa a aprender sem saber, são os dialetos da China. A nível de curiosidade para vocês, quantas línguas vocês acham que são faladas na China, né? Quantos dialetos diferentes vocês acham que são falados? Ou é um só? Tem um chute, Priscila? Ah, eu sei que tem o mandarim, né? Porque vocês falaram. Acho que tem cantor Uhum. também, se eu não me engano, ou não. E Cantonês, uhum. tem o de Taiwan também, não é? O taiwanês, uhum. Exatamente. Então, Mas eu acredito que esteja no mínimo 5. então, só a nível de curiosidade para vocês, na China tem 56 grupos de minoria, que significa que é muita gente falando línguas diferentes, né? E os dialetos, eles são bastantes, né? No caso, são, se eu não me engano, 11. Mas, assim, são, são dialetos porque eles não são considerados línguas por questões políticas e tal, porque o mandarim é a língua oficial, né? O resto é dialeto. Mas as pessoas não conseguem se entender entre si falando dialetos diferentes, né? Então, assim, é basicamente uma língua diferente. Só que por questões políticas são considerados dialetos, né? E aqui a gente tem um mapinha, só para vocês terem noção de que o que está com esse marronzinho aqui é o mandarim, né? Então aqui a maior parte da China, vocês podem ver, fala o mandarim. E tem o Jin, o dialeto Jin, tem o Gan, o Xiang, o Hui, o Wu, Min, o Hakka, o Yue, o Pin. Tem vários dialetos, né? Mas assim, o que a gente está aprendendo aqui no curso é o Tonghua, porque, a nível de curiosidade, Puton significa comum, Hua é fala, como se fosse a língua comum, a fala comum, uma língua que todo mundo tem em comum na China. É literalmente isso, ok? E eu escolhi essa palavra para ser a palavra do dia, ok? Puton Hua, porque é o que a gente está aprendendo no curso, né? E a nível de curiosidade, porque a gente fala Hanyu, porque o Han vem da dinastia Han, né? Que é cerca de 92% dos chineses
são dessa dinastia, né? Então, é por isso que eles chamam de Han. Agora, o Putonghua é essa língua oficial da China, que é literalmente a língua comum, né, dos chineses. Ok? E eu coloquei um vídeo sobre essas diferenças de dialeto aqui para vocês verem depois. É muito legal. Eu recomendo vocês verem só a nível de curiosidade, assim mesmo, tá? Não é nada obrigatório e tal. Mas é para vocês entenderem um pouquinho mais de como funciona os dialetos lá na China. Ok? Então, até aqui, tudo certo? Priscila? Oi? Desculpa, tinha travado. Tá tudo certo. Beleza. Então, muitas pessoas não se entendem na China, a gente fala o Putonghua. Então, quando a gente fala, na verdade, de cursos de chinês, que a gente aprende chinês, né? Na verdade, a gente está falando do Putonghua. A maioria dos cursos são de Putonghua, né? Mas também tem gente que aprende cantonês, né? Guandonghua. Tem outros dialetos também, mas a maioria é Putonghua. Então, geralmente, quando a gente fala que está aprendendo chinês, as pessoas vão entender que é Putonghua. Vai estar subentendido. Aqui eu trouxe algumas sentenças de sala de aula, né, para fazer perguntas e pedidos. Então, para vocês mesmos, né, que são úteis para vocês. Então, eu tenho aqui, por exemplo, quando você tem dúvida em algum assunto, como é que você fala? Ah, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida, né? Então, a gente fala, oi, oi, doenti, para falar, eu tenho uma pergunta. E aí, a minha pergunta é, como é que fala, como é que escreve tal coisa, né? Então, aqui ficaria tanto o substituindo pelo show ou pelo xie, tá? Todos eles funcionam a mesma estrutura da pergunta. Zama show ou zama xie, todos eles perguntando como fala ou escreve alguma coisa. E no caso, a gente coloca o que a gente está perguntando na frente, né? Porque no chinês a resposta é a mesma ordem que a pergunta. Então, quando a gente responde, a gente fala. É, isso se fala assim, aquilo se fala assado. Então, a pergunta vem primeiro, né? Do mesmo jeito que a resposta, ok? Fica o Zamashou por último, ou Zamashie por último, tá? E também tem, o que que significa esse caractere? Né? O que que significa esse vocabulário novo? Para perguntar isso, a gente fala tal coisa, tal palavra, né? 是什么意思? 是什么意思? O que significa, né? Agora, é, quando você tem uma pergunta, você fala desse jeito, né? O básico do básico. Mas agora eu estou falando alguma coisa e aí alguém não ouviu, porque o áudio travou, ou então porque não entendeu, eu falei muito rápido, né? Como é que você pergunta? Você pede para poder falar de novo, né? Para repetir. 请再说一遍. 请再说一遍. Por favor, fale novamente ou repita, desde o começo, né? E tem dois vocabulários aqui que são bem próximos, digamos assim, de estrutura, porque só muda o vocabulário final, que né, os dois caracteres finais. E são muito úteis para as pessoas que estão aprendendo agora, que é o obujidao. Obujidao. Eu não sei. Então, aqui o jidao é de saber. E o obudida, que é eu não lembro, não lembrar, né? E aqui a nível de curiosidade, esse vocabulário tem muito em Modal Zushi e nos Indomáveis, né? Pra quem viu a série. Uma das pessoas, um dos personagens fala isso direto. O Bujidao, o Bujidao, o Bujir, né? Então, é bem comum, é bem fácil de vocês terem contato com isso em séries ou em músicas, em qualquer coisa relacionada à China. Ok?
E o obudida, que não lembro. Quando a gente já estudou alguma coisa, mas faz muito tempo, então você esqueceu na hora. Né? Você sabe que você já estudou, mas você esqueceu. Obudida. Ok. Agora, apresentei um caractere novo. Vocês nunca viram na vida. O que significa? Obudidal. Não sei. Ok. Agora, eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês têm que pensar antes de responder. Porque não é aquela coisa que tá assim, na ponta da língua, né? Então, como é que fala? Para poder eu esperar um pouco para poder vocês pensarem, né? Dançar, dan e char. Aí o pin fica separado, o chá com o ar. Mas na hora de pronunciar, vocês lembram que a gente tira o E e junta o A com R? Então fica dançar. Espere um pouco. Ok. E o xiang xiang. Estou pensando. Certo? No caso, a nível de curiosidade, essas duas sentenças elas usam estruturas diferentes. Tipo, aqui a repetição do chão, né? E aqui tem o estar, é tipo um pouquinho que a gente fala no português. Então, espera um pouquinho, né? Eles usam esse char. E tem outros jeitos também de falar a mesma coisa. Mas esses dois são os mais usados nesse caso específico. De espere um pouco e estou pensando. Ok? Mas no caso, estou pensando, é tipo assim, vou dar uma pensadinha. Nesse sentido, assim, ok? Não é uma coisa grossa de se falar. Não é rude, ok? Só uma pergunta. Nesse caso, Uhum. o I, ele tá como contador mesmo? Tipo, que nem a gente fala mesmo? Um pouco? É. E char. Uhum. Nesse Ok. caso. É porque esse i, ele vem junto com outros caracteres para poder expressar esse um pouquinho, né? Porque no português a gente não tem todas essas variações que tem no chinês. Mas a nível de curiosidade, o chinês a gente pode fazer tipo repetição de verbos. Por exemplo, esse xiang xiang, que é o que está ali, é uma repetição, é um jeito de falar uma coisa, né? Porque eles não costumam falar, tipo, verbo sozinho, sabe? Porque é uma coisa que pode parecer muito direto para eles. Então eles usam esse repetição de verbo, esse isha também é usado. E tem esse ar no final, pode ter ou não ter, tá? O ar, no caso. Dependendo da região da China. Tem também o Libian, que também é um pouco. Tem várias outras formas, tipo, Xiang e Xiang. E o ETR? Assim, eles usam muitas variações para poder significar essa mesma coisa. Que na verdade é tudo para poder não falar um verbo só, seco, né? Para não ser essa coisa assim direta, sabe? Então a gente traduz como dar uma pensadinha, pensar um pouquinho, essas traduções assim que não são tão exatamente iguais, né, mas é mais usado aqui no português. Entendi. Patrícia, você quer que eu desmute você? Que eu vi que você estava escrevendo. Ainda tá correndo? Não, agora tá normal. Ah, então tá. Ah, não, não é que. Deixa. Já acho que já passou, mas era só falando de. É muito uma questão, esses finaizinhos, e tem regras pra usar, tá? Não é qualquer um desses que. Tipo, a Milena deu vários exemplos, mas eles têm casos específicos para serem utilizados, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma aula sobre isso, porque é bem usado mesmo. Mas outro exemplo ali que o que você tinha colocado, achei que você até mantém no slide, mas dandan. Dandan é pra esperar. Uhum. E aí, tipo, a gente tá na pressa e a Milena tá me apressando que ela vai começar e eu tô estressado com alguma coisa, eu vou falar pra Milena dandan. Eu só vou falar dandan.
nesse sentido sai mais direto, mais rude. Eu tipo assim, espera. É nesse tom de voz, assim, espera. Agora se eu falar Danishar, é mais como se soasse assim, espera um pouquinho. E dá um tempinho, por favor. É mais ou menos é esse nível de variação, de você usar com aquele final ou sem o final. É por isso que eles geralmente preferem usar. A gente vai ver a questão de final de partícula também. Tem o A, pra parecer mais fofinho, ficar menos direto. Mas é mais isso. Então, eu tinha colocado o Dan mais embaixo. Eu que nem eu tinha te falado, embaixo eu tinha colocado o Dan e Chá, porque é realmente o mais usado, né? Mas eu esqueci de trocar na tabela, por isso que ficou Dan. Depois que eu troquei lá. Mas enfim. E assim, da mesma forma que a gente fala Dan e Chá, a gente pode falar o Xan e Chá. Vários verbos usam isso, né? É bem comum. Agora, vamos para sentenças específicas, né? De uma em uma. Então, na verdade, essa sentença do eu tenho uma pergunta é bem próxima do português mesmo, né? Porque é literalmente o eu de ter, né? Tenho uma, só que aqui tem um contador geral, né? O G, a gente não tem no português. Eu tenho uma. Aí aqui o NT é pergunta, é um problema, uma dúvida, nesse sentido. Ok? E ficaria a pronúncia assim: o, yo, e g, wen então, 我有一个问题. Ok. Então eu tenho uma pergunta. 我有一个问题. Tá? E aí, no caso, você não está perguntando nada. Quando você fala isso, você está falando. Eu tenho uma pergunta. Você está afirmando. Né? Está declarando que tem uma pergunta. E para fazer a pergunta, como faz? Então, só uma parênteses aqui antes, que a gente viu o enti como pergunta, né? Como é que fala a resposta? É 回答, ok, 回答. Então, tipo, eu perguntei, qual seria a resposta? 回答是, a resposta é, ok. Só para ter essa questão que a gente viu um, a gente também vê o outro para poder ficar mais fácil de assimilar depois, ok. Então, 我有一个问题, eu tenho uma pergunta. Como falaria a pergunta, né? Poderia ser, eu não sei como falar isso, né? Por exemplo, o pinho, o som, eu esqueci. Então, como é que fala esse caractere? Aí você fala o caractere, né? 怎么说, ok? Como fala. Aí, por exemplo, eu sei falar a frase inteira em chinês, mas eu não sei uma palavra. Aí eu falo, sei lá, a resposta, por exemplo, eu esqueci como fala a resposta. Resposta 是怎么说? Resposta 怎么说? Aí eu falo, 回答是回答, ok? Então, 怎么说? Como fala, ok? E como escreve? Eu vi aqui que o 回答é resposta, mas eu não sei escrever. 回答是怎么写 ou 回答怎么写, ok? Então, 怎么写, como escreve. Aí, no caso, eu teria que mostrar o caráter para vocês, né? 回答是这样写, ok? Escreve assim, do jeito que tá o gifzinho para vocês. Aí, aqui, como a gente viu o falar e o escrever, eu juntei o vocabulário de habilidades, que são as 4 habilidades principais que a gente vê quando a gente aprende uma língua, né? Então, quando a gente aprende uma língua, a gente precisa de aprender a falar, a ouvir, a ler e a escrever a língua, né? Então, como é que falaria essas palavras em chinês, né? Então, falar. Show, show, que a gente viu, né? O show, o primeiro aqui. Ouvir. Tim, tim, com o T tem o sonzinho soprado, lembra? Então,
Tim, tim, ler. Do. E a nível de curiosidade, esse radical, esse primeiro aqui, né, é um radical de fala, ok? De palavra, né? Do, ler. E esse último, xie, de escrever. Mas também tem uma habilidade que, no caso, para a gente que aprende a línguas novas, a gente costuma usar, né? Que é a tradução. Como traduzir alguma coisa, né? Então, a nível de curiosidade, traduzir, o verbo traduzir, né? É fan-i. Fan-i. E esse caractere é mais complicadinho mesmo, tá? Então vocês têm que achatar ele na hora de escrever. Não pode escrever isso muito esticado pro lado, que senão não fica o quadradinho certinho, tá? Não fica na métrica deles. Então, cho, tin, du, xie, fan-i. Ok? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Não, nada não. Ok. Então, esse daqui é bem uma dúvida também, bem comum, né? Qual o significado de tal caractere? Aí, por exemplo, o show. Eu não sei o que significa esse tracinho aqui, né? Que eu falei que é um radical. Aí, show chama isso, seria o que significa? O que significa show, né? Aí, para perguntar o significado do caractere, ok? A pronúncia ficaria alguma coisa, né? Que você quer saber a palavra específica. Shi chama isso, ok? Se chama isso. Aí o que significa? Então, shi, verbo ser, chama o que? Isso, significado, ok? Se chama isso, que significa tal coisa. Essas perguntas são as mais comuns, né? Como fala, como escreve, o que significa, ok? Agora, não ouvi. Repete, por favor. Porque o por favor, no caso, eles falam primeiro, né? Sim, sim, 再说一遍，请再说一遍。Por favor, fale de novo. Aí aqui, e bien, no caso, bien seria junto com, né, uma measure word. Então, por favor, o zai aqui no caso é de novo, né? Que a gente viu o zaijian. Vocês lembram do zaijian? Aqui, zaijian. Ele significa o quê? Patrícia? Eu ia falar. Outra forma muito que é mais comum é o Shuozai isso, que isso é mais uma vez. E o Ibien é você pedir pra pessoa começar do início. Então, se você não escutou nada do que a pessoa falou, e você quer que ela comece do início, porque Ibien é uma expressão pedindo para que você vá do início ao fim. Ele é um ciclo fechado. Então, se eu vou a algum lugar e eu volto desse lugar, eu posso usar o Ibien. O Isso é literalmente uma vez, mais uma vez. Então, tem essas duas variações que podem ser utilizadas. O Itsu acaba sendo um pouco mais comum do que o Ibien. Mas é isso. Eu acho que na aula online acontece mais o Ibian, porque questões de áudio que trava tudo, né? Enfim. Mas o Shozaitsu também acontece. E o Zai também tá presente nos dois, né? O Zai, no caso de novo. Que nem no Zaijian que a gente viu. Então, Jian é de ver, o Zai de novo. Então, nos vemos de novo. Seria nesse sentido, né? Aqui, Shozaitsu. Então, fale
novamente uma vez. Então, fale mais uma vez, né? Nesse sentido. Ok. A gente já viu o show, o zai, o i, agora só o tsu que a gente não viu ainda, eu acho. Mas a escrita é bem fácil, tá? Não é difícil. É tipo, tracinho aqui, o tracinho daqui, esse de cima e o J embaixo. Esse Gian é bem complicadinho de escrever. Ok. Agora os famosos eu não sei, eu não lembro que, né? Todo ano gravo pra falar. Pelo menos eu gravei muito rápido no primeiro, porque, né? É, 我不知道, eu não sei. 我不知道，我不知道, eu não sei. Ok? Aí lembra de dar uma esticadinha no de, tá? 我不知道，我不知道. Ok? Eu não sei. E 我不记得，我不记得，我不记得. Eu não lembro. Ok? Então, ah, por exemplo, Priscila, Sim. 法语是什么意思? Como é que você responderia? Repete, por favor. Ok. 法语是什么意思? Vou escrever aqui. Shi- shi- Qual o significado de 法语? Meu Deus, eu esqueci. Então, e aí como é que responderia? Aproveitando o vocabulário. Vou budida. Vou budida. Aham. Mas aí, por exemplo, se eu perguntar para você, né, qual o significado do caractere 法语, né, do caractere 法, por exemplo. Aí você saberia, se, tipo assim, eu já expliquei o caractere aqui. Eu não me lembro. Desculpa. Mas Ok. Então, eu não expliquei o significado do caractere do Fá, do Faí. Aí você poderia responder, eu não sei. E aí, como é que seria a não. resposta? Isso, o bonito. Então, bem útil. Realmente. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Tô vendo você digitando. Não. Ok. Então, eu perguntei pra alguém alguma coisa, tipo, como é que fala traduzir? Então, traduzir, 是怎么说? Traduzir, 是怎么说? Aí vocês já viram a palavra traduzir, o que eu falei agora das 4 habilidades, né? E da quinta habilidade seria traduzir. Mas eu não lembro como é que fala traduzir. Aí você responde, 我不记得. E aí, só para poder responder a pergunta, traduzir 是翻译, 翻译, ok? Traduzir. Aqui, ó. 翻译, tá? Aqui temos algumas palavras bem úteis relacionadas a conhecimentos, né? Algumas específicas do mandarim, por exemplo, os tons, né? E algumas de todas as línguas, tipo pronúncia, palavra, a língua em si, ok? Para falar que você tem conhecimento de alguma coisa, né? A gente usa o 知识, conhecimento, ok? O substantivo, a palavra conhecer, diferente, ok? Uh, a pronúncia doing, do, in, pronúncia. Os tons
声调，声调. Aí, alguém saberia falar, a nível de curiosidade, quantos tons tem o mandarim? Vocês lembram? Tons. Vocês, mas é pra pessoa, né? Quantos O pessoal tons? que tá... Quantos tons tem o mandarim? Tipo, pera, quanto... Ah, tá. 3. Só um minuto, estou contando. Pera, 10. Nossa, eu não vou lembrar, mas tipo, tem muito som. Mais de 20? Pera, você aprendeu 10 tons nessa aula? Não, pera, tons? Tons é 4. Tons, tons. Tons são 4, exatamente. O A, 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 né? E tem o tom neutro também, né? Que a gente não conta exatamente como um tom porque é neutro. Mas enfim. O mandarim tem 4 tons. Agora o cantonês tem 9. O que é um pouco diferente. Um pouco mais difícil, assim. Né? Ok. Ah, essa pergunta de quantos tons tem o mandarim, no caso seria, em mandarim seria Putonghua, You, Jige, Shendiao. Então, quantos tons tem o mandarim? Ok. Putonghua, e aí vocês lembram que o Putonghua é o mandarim específico, né? O dialeto é a língua oficial do mandarim. You, do verbo ter, Jige. Cara, esse teclado me ferra muito. Deixa eu ver aqui. Então, aí a pergunta seria nessa ordem, porque a resposta também seria na mesma ordem. 动画有4个声调，4个， ok? Aí a gente tem palavras novas todas as aulas, né? Aí uma palavra se fala 词语, ó, 词语, palavras, 词语, ok? Aí palavras novas ficaria 新的词语, mas aí é o vocabulário mais pra frente, é só um nível de curiosidade aqui. Palavras novas. E línguas, né? Vocês lembram que eu falei que yu é relacionado à língua, né? São línguas, né? Só que no mandarim tem essa questão de que eles não costumam usar um caractere só para significar uma palavra. Tipo, tem, mas eles preferem usar dois. A maioria dos caracteres das palavras em chinês são dois caracteres. São compostas de dois caracteres. Então, esse é o caso das línguas, né? O yu significa língua por si só, mas eles usam para falar do substantivo língua, yuyan, yuyan, para falar língua, ok? Conhecimentos gerais. Então, 知识, 读音, 声调, 词语, 语言, ok? Aí, por exemplo, eu vou poder falar, eu não sei a pronúncia. 我不知道怎么说 ou 我不知道 tal caractere. Do in, ok? Então eu não sei, o Budidal. Ou então o Budida. Isso serve pra tudo, gente. Impressionante. Enfim. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, Priscila? Ok. Tudo certinho. Já deu o horário da aula, calma, agora que eu vi. Deu 8h05 já. Então vamos fechando por aqui. Aí na aula que vem a gente continua. Eu levo a parte dos vocabulários e tal. Ok?
Na aula Beleza. que vem, no caso, seria da segunda que vem, né? Porque quinta-feira é aula assíncrona. Isso. Aí é comigo. Uma hora de você escutando minha voz. Daí essa Cara, próxima aula é partículas, né? uhum. Aí vai ser. Ó, Ah, é Priscila, muito você tem alguma vocabulário. dúvida? Nioentima, você tem alguma dúvida? Nioentima. Não é uma dúvida em específico, é que eu acho que, tipo, foi muito vocabulário de uma vez, aí eu tenho que assistir mais uma vez pra tentar decorar. Então, a aula de hoje é basicamente frases prontas para vocês usarem em sala de aula, então elas são bem úteis, né? Aí, por exemplo, se a gente perguntar para vocês, vocês podem responder em chinês mesmo para testar, né? Isso, pra já ir acostumando a usar, na verdade. Pra ver se quebra um pouco a barreira da língua. Um pouquinho. Porque nem o oi vocês dão em chinês, gente. Que isso? Eu fico lá mandando um monte de mensagem e ninguém me responde. Aí eu ia mandar, eu tinha uma dúvida com você anteontem, só que eu fiquei com vergonha, eu tinha escrito as coisas em mandarim. Pode mandar. É pra isso mesmo. Tem que usar a língua. Vocês estão aprendendo pra usar. Usa com a gente também gosta de conversar em Isso. mandarim. É massa. Beleza, então, em relação à aula de hoje é isso. Então, na aula de quinta-feira é com a Patrícia, sobre partículas, e na aula de segunda que vem a gente acaba esse vocabulário de expressões de sala de aula e vai ter tarefa, tá? E diálogo. Então, se prepare. Eu amo que eu falo no plural, porque, tipo assim, o pessoal que tá vendo a gravação e tal, né? Mas, tipo, na prática, a fala é que é só com a Patrícia e a Priscila. E tentem, sério, fica esse recado pra todos. Tentem fazer as atividades na semana que nós mandamos. Porque a partir de agora vai ser uma atividade de gramática, ou seja, uma minha, e uma atividade de pronúncia plus vocabulário com a Milena. Então, é isso aí, galera. Vai acabar sendo 2 por semana. Tentem fazer pra não acumular. Já tem várias acumuladas. Então, porque a ideia, na verdade, era fazer a minha aula, né, focada em pronúncia e a dela focada nas atividades escritas. Só que a gente está aprendendo na minha aula também estruturas gramaticais, né, para poder falar. Então, assim, precisa de treinar, querendo ou não. E treinar é baseado no que a gente está estudando, né? Então, vai ficar mais atividade de casa mesmo, de tarefas, Sim, assim. e tentem ver as aulas dentro dos prazos. Porque igual a última aula foi de pronome demonstrativo, tipo esse, aquele. Então a Milena poderia facilmente ter nessa aula colocado assim, 这个汉字是 chama isso. Tipo, esse hanzi significa o quê? Tecnicamente nós já demos a aula, foi na quinta-feira passada. Então, para poder a gente conseguir juntar uma aula na outra, porque as tarefas vão vir juntas, vão ter os dois vocabulários, tanto que vocês estão vendo na minha aula quanto na dela. Então, porque a gente tá fazendo as duas aulas junto mesmo, para poder ficar mais fácil de acompanhar. Só que, no Tá. caso, na aula síncrona, eu preciso que vocês saibam do que foi passado na aula síncrona, para conseguir acompanhar as duas juntas, né? Aí, nesse caso, eu tô fazendo só como se fosse só uma aula isolada, sem a da Patrícia misturado, né? Justamente por isso, para poder dar tempo de vocês acompanharem. Isso, mas é só um alerta, tá, gente? Porque o puxão de orelha, na verdade, é meu que eu postei a aula 2 dias depois, né? Aí vocês pegam variado. Mas a aula dessa semana eu já deixei pronta, já tá gravada. Só vou colocar ela no drive, então ela vai estar no horário do dia. Aí, a partir de agora, tentem fazer isso, porque eu e a Melana, a gente já sentou, organizou o cronograma para que as aulas batam a ponto de, tipo, eu passar com antecedência o conteúdo que vai ser usado na segunda-feira. Então, vocês têm um final de semana para ver a aula e estudar o que eu vou passar, porque, igual, números, eu vou começar a apresentar para vocês a parte que vai ser bem
decoreba, quer aprender a contar mesmo, falar os números. E aí a Milena vai usar essa aula já pronta para que vocês usem Aprender os de mim. números do vocabulário. Como é que usa para falar dia da semana, tipo, dia da semana, o nome do mês, o nome do dia da semana, isso aí vai ser comigo. É decoreba. Agora, como é que vai falar, perguntar as coisas, responder coisas com numerais, aí a gente vai Horas, usar isso. idade, tamanho, peso, É. altura, tudo. Então já a partir de agora a gente vai fazer desse jeito. Que agora já parou a parte de ter que falar de escrita, introduzir coisas. Então agora já dá para desenrolar desse jeito. Agora é o conteúdo mesmo. E aí essa parte que tem o de acompanhar, sabe? De estar em dia com os videozinhos, Ó, com as aulas. mas essa E semana as atividades. para eles vai ser menos tarefa, porque no caso a tarefa dessa aula de expressões de sala de aula vai ser só semana que vem. Que vai ser quando eu acabar essa parte de expressões de sala de aula toda, né? Então essa semana vocês vão ter só da Patrícia, ok? Para dar um alívio para vocês conseguirem fazer as tarefas e tal. Para semana que Que vem tá, começar. a minha tarefa tá grande, tá, gente? Vai ser o esquema da outra. E Priscila, é o boa mesmo sorte. prazo do vídeo, né? É o prazo de uma É, semana para resolver. isso. E Não, eu só ia aí. falar que, tipo, a partir de agora vai ser tudo obodidal e é isso aí, entendeu? Eu sabia que ia ser útil essas expressões ovo de dar ovo de dar. Essa aula veio antes. Que eu lembro que com a gente nem, não sabia falar nada, nem ni hao, a gente já tava falando ovo de dar. Muito importante. Mas pelo menos vocês estão usando, né? Que é o importante daqui. Então é isso, gente. Até semana que vem, né? Porque quinta-feira é assíncrono. Boa semana pra vocês. Boa semana. Tchau. Tchau. 7 E qualquer dúvida pode Tchau. mandar mensagem. Não fiquem com medo. Pode ser pra mim, pode ser pra Milena. E lembrando que nós temos um auxiliar, que é a Alissa, tá? Vocês dá uma arrobazinha nela no chat, vocês vão ver quem é. Alissa. Aí, se vocês tiverem com vergonha de perguntar pra mim, pra Milena, ou nós não estamos conseguindo responder vocês, que acontece também. Ainda mais que agora, né, o ano já começou, a vida engrenou. Tem a Alissa também. Isso. Exatamente. Ok.